noite, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Espero que estejam todos bem, dentro de suas casas, com suas famílias. Estão preparados para a nossa segunda aula de língua portuguesa? Esse é o nosso segundo encontro e eu sou a professora Fabíola. Para o encontro de hoje, nós preparamos um trabalho com cartaz de campanha de prevenção. A gente vai falar um pouquinho desses cartazes. Com tudo isso que a gente está vivendo, com toda essa novidade da Covid-19, né, na aula do professor Alex, a gente aprendeu que é a doença, então é a Covid. Com toda essa novidade dessa doença, a gente tem visto muitas campanhas publicitárias nos ensinando a nos cuidar, nos ensinando a nos preservar. Então, hoje a gente vai analisar um pouquinho desses cartazes, ok? E eu trouxe alguns exemplares. No final da nossa aula de hoje, a gente precisa ter conseguido responder 3 perguntas. Essas perguntas são: qual a finalidade de um cartaz publicitário de campanha de prevenção? Para que ele serve? Por onde ele circula? Em que meios a gente vê? Onde ele é colocado? Onde ele é exposto? E quem lê? Quem é o público-alvo? Para quem ele é produzido? Ok? Para que a gente possa responder essas 3 perguntas, nós também vamos precisar fazer mais análises. Vamos precisar olhar os cartazes nos seus detalhes e identificar suas características, os elementos que o compõem, certo? Para isso eu trouxe alguns exemplares. Vamos olhar? Olha esse aqui. Então, a informação que a gente precisa ver são os elementos que os cartazes contêm. Cartaz de campanha de prevenção à Covid-19. Eu trouxe os da campanha da nossa cidade, do município de Curitiba, da Secretaria de Saúde Municipal. O primeiro cartaz é esse aqui. Olhem bem esse cartaz, prestem atenção nele. Ele está cheio de elementos que têm um objetivo. Então vamos procurar esses elementos para descobrir que objetivo ele atinge com todos esses elementos. O primeiro deles são palavras em destaque. Palavras com letras grandes, palavras que chamam a atenção. Outro elemento são textos explicativos. Esses textos explicativos nos trazem as informações que têm relação com a temática, com o tema daquele cartaz. Outra informação são imagens. Os cartazes de prevenção, de campanha de prevenção, eles têm imagens relacionadas às informações escritas. Então, esses elementos são importantíssimos para a gente conhecer a função dele, né? Para que ele foi produzido, para quem e onde ele circula. Muito bem. Aqui eu peguei um recorte, ó, vou voltar lá para vocês verem. Esse pedacinho do cartaz eu trouxe ampliado. O que eu quero mostrar para vocês? Olhem que interessante. A palavra coronavírus está ligada à imagem do coronavírus. Então, o vírus, o coronavírus, ligado à palavra. Isso também é um elemento do cartaz, ok? Vamos para a próxima. Naquele cartaz também tem o texto explicativo. Para cada informação, uma ilustração. Ó, reparem, cada informação, uma ilustração. Eu trouxe ela num recorte também, uma ampliação para a gente olhar com mais detalhes. Olha essa aqui, ó, a imagem de uma gota d'água com a mão. Olha a informação. Lave sempre as mãos com água e sabonete líquido ou higienize com álcool gel 70%. Olha essa. Consegue identificar essa imagem? Quem não conseguiu identificar, olha o contexto. A aula de língua portuguesa de segunda-feira. Contexto é a informação que vem ao lado, que vem próxima. Abra as janelas e mantenha os ambientes ventilados. Então, essa imagem é de ar, de vento, de representação do vento, do ar em movimento, né? Então, aqui, mais uma vez, o cartaz trazendo a linguagem não verbal, que são as imagens, aliada, relacionada com a linguagem verbal, que é o texto. Ok? Vamos olhar mais um. Além das palavras em destaque, além das imagens, além dos textos explicativos, os cartazes nos trazem também cores. As cores escolhidas para o cartaz, aqui tem uma combinação de 4 cores, o preto, o rosa, o verde, um tom verde azulado, o branco e acho que essas 4, né? Eu falei as 4.
Essas 4 cores combinadas são colocadas de um jeito também para nos fazer prestar atenção no cartaz. Então, olhem todos esses elementos que compõem um cartaz publicitário. Palavras em destaque, imagens, textos explicativos e as cores, ok? Vamos analisar mais um? Esse é um outro cartaz de campanha publicitária, também da nossa rede municipal. Esse é um pouco maior, é um cartaz um pouco mais estendido, num formato mais vertical. Esse cartaz tem, já identificaram? Frase de impacto, que são aquelas palavras em destaque. Frase de impacto, aquela frase que te chama atenção primeiro, aquela que todo mundo quer que você leia primeiro. Então ela está ali aparecendo bem marcante. Imagens, novamente. Tamanho das letras, que também estão relacionados à frase de impacto, né? As palavras em destaque. E a diagramação, essa é uma palavra nova. O que quer dizer diagramação? Quer dizer que quem pensou nesse cartaz, pensou em como organizar, onde eu vou colocar a palavra maior, onde eu vou colocar as ilustrações, as imagens, onde as pessoas vão ler melhor os textos explicativos. Então a diagramação, por isso que essa indicação aqui ela é maior, ela está distribuída no cartaz todo. A frase maior de destaque, de impacto, o nome do vírus que nós estamos querendo nos proteger. Então, tudo isso distribuído, ó, as cores também distribuídas. Se tem fundo escuro, cor clara, né? Se tem fundo claro, cor escura. As imagens lado a lado com os textos, 2 colunas, as informações de quem produziu, tudo colocadinho, bem organizado. Isso nós chamamos de diagramação. Vocês já imaginaram quanta coisa é pensada para elaborar um cartaz de divulgação, um cartaz publicitário? Tudo isso, hein? Precisa pensar em cores, palavras, textos, precisa pensar na combinação disso na hora de diagramar. Então não é uma coisa que a gente faz assim, de uma hora para outra. É bastante planejamento, certo? E tudo isso porque tem uma finalidade, a gente vai chegar lá. Lembrem que a gente está tentando responder para que ele é feito, para quem que ele é feito e aonde que a gente vai publicá-lo. Então, relembrando, um cartaz publicitário precisa de frase de impacto, precisa de imagens, precisa de tamanho de letras diferentes para que a gente possa organizar, além das cores e da diagramação que a gente já conversou. Muito bem. Conseguimos responder essas 3 perguntas? Será que alguém já tem uma ideia do para que ele serve? Qual a finalidade de um cartaz publicitário? Vamos dar mais uma olhadinha? Um cartaz publicitário, ele tem a finalidade, por tudo aquilo que a gente viu, de querer convencer alguém sobre alguma coisa. Todos aqueles elementos nos ajudam a pensar sobre aquele assunto. E quando a gente pensa sobre um assunto, a gente pode começar a aceitar aquela informação, a acreditar naquilo. A ideia é essa, nos convencer, nos persuadir. Um cartaz, nesse caso, de prevenção contra uma doença, tem esse objetivo, nos fazer acreditar em como nos prevenir, ok? Então, olha o que está escrito ali. O cartaz é um texto publicitário que é utilizado, entre outras coisas, em campanhas de conscientização. Certo? Me diz uma coisa, vocês prestaram atenção que desde o início da aula tem aparecido aqui no cantinho da tela uma imagenzinha assim? Sim? Quem prestou atenção nisso e quem não prestou, estou chamando a atenção agora, essa é uma marcação de sugestão para você pegar o seu celular e quando ele aparecer, quando essa imagenzinha estiver na tela, você poder fotografar a tela para você. Fotografar toda essa exibição aqui para que depois você possa relembrar ou até mesmo registrar no seu caderno se você tiver interesse. Né? Você pode fazer essa fotografia com o seu celular ou você pode pedir ajuda para alguém da sua casa, um filho, um pai, a mãe, alguém que esteja aí e que possa te ajudar nisso. Mas lembre-se, é uma sugestão, não é uma obrigação. Se você não quiser, você não precisa, certo? Só vai te ajudar.
O cartaz publicitário tem o objetivo de persuadir o leitor. Lembrando, persuadir, apesar da gente ter a ideia de que parece uma palavra relacionada a coisas erradas, não, ela tem o mesmo significado de convencimento. Persuadir alguém é convencer alguém sobre a sua ideia, certo? E o cartaz publicitário tem essa função. Se esse é um cartaz publicitário de prevenção contra uma doença, o objetivo dele é exatamente nos convencer a nos prevenir contra o coronavírus, o novo coronavírus, né? Então vamos adiante. Trouxe um segundo cartaz. Aliás, essa imagem aqui mostra um cartaz e uma situação para ajudar a gente a responder a segunda pergunta. Por onde ele circula? Onde é que a gente expõe? Onde é que a gente coloca? Qual é o meio de circulação de um cartaz publicitário? Então, ó, nesse caso aqui, o cartaz está preso em uma parede, fixado em uma parede. O cartaz de publicitário tem que estar em locais onde passam muitas pessoas, para que eles possam ser vistos, para que eles possam chegar no público e fazer a função deles, que é persuadir, que é convencer. Então, os cartazes publicitários têm que estar em locais de grande movimento. Já viram no ônibus? Em geral, nos ônibus, o cartaz está colado lá. Cartaz de propaganda, de divulgando cursos, de vacinação, campanha de vacinação, de divulgando vagas de emprego. Então, os cartazes publicitários, nesses casos assim, eles precisam estar em locais onde tenha bastante circulação de pessoas. Que informações tem que ter, então, nesse cartaz para que possam nos convencer, né? Os textos dos cartazes publicitários precisam ter informações que convençam, que conscientizem o leitor sobre um determinado assunto. Essas informações normalmente vão usar palavras enfáticas, palavras dirigidas para a gente. Da vacina, por exemplo, o cartaz de divulgação das campanhas de vacinação, você vai ler vacine-se, um sinal de exclamação. O coronavírus, contra o coronavírus, você vai enxergar cartazes escritos: lave as mãos frequentemente, use álcool gel, fique em casa. Então são frases de comando, frases que nos fazem, não fazem a gente discutir, é como se a gente já aceitasse aquilo como uma orientação, uma determinação, certo? Uma coisa mesmo com força, um discurso que nos convence, que nos orienta a seguir uma prática. Tá? Então é esse tipo de informação que vai nesses cartazes. Por isso os cartazes publicitários também são feitos para venda, venda de produtos. Compre na nossa loja, venha no Condor, certo? Muito bem, vamos adiante. Então, além dessas informações, como a gente disse ali, aquilo, né, dessas frases de impacto, a gente vai relembrar, ó, palavras em destaque para chamar a nossa atenção. Mesmo quem não quiser ler tudo que está no cartaz, vai ler a frase de impacto, as palavras que estão destacadas. Por isso, ó, não pode ser nem muita coisa. Coronavírus, uma palavra só, suficiente para chamar atenção. Juntinho com a palavra de destaque veio uma imagem, o próprio coronavírus. Aqui ele ainda está bonitinho, um desenhinho, mas eles podem colocar coisas mais impactantes, né? Podem colocar o coronavírus, a foto dele microscópica mesmo. As imagens, como eu disse, junto com os textos explicativos, a combinação de cores, tudo isso nos ajuda a convencer. A ideia é essa, que isso chame atenção. Cores atraentes, frase de impacto, como eu já disse, aqui estamos relembrando. Tamanho das letras, as imagens combinadas com os textos. Muito bem, depois de olhar tantos cartazes e ver tantas vezes esses elementos que compõem, agora nós vamos tentar fazer a nossa leitura, a nossa tentativa de identificação desses elementos, ok? Quero que vocês tentem em casa e eu vou propor junto com vocês a análise. Primeiro eu mostro o cartaz, dou um tempinho e daí depois a gente confere as respostas, ok? Então vamos lá. Olha o cartaz que eu trouxe. Já que a gente está falando de prevenção contra doenças, a gente não pode esquecer que a dengue ainda está por aí e está bem feliz por aí, né? Dengue, chikungunya, zika,
apesar da gente estar com uma nova pandemia, né, muito mais potente ela tem sido porque ela é mundial, a gente também tem casos ainda de dengue acontecendo pela região, por todo o nosso país. Então é importante a gente se pensar nisso daí, né, e se prevenir. E aí o cartaz continua super atual. Olha lá, ó. Que elementos a gente já identifica nesse cartaz? Vamos lembrar? Frase de impacto? Olha bem essa frase. Não deixe a dengue crescer. Olha o tamanho desse mosquito. A ideia desse desenho aqui já é para aproximar a palavra, a frase de impacto, com a imagem. Não deixe a dengue crescer. Lógico, aqui eles não estão falando do mosquito crescer, apesar da imagem estar relacionada com essa ideia, eles estão querendo dizer se espalhar, né? A dengue se espalhar ainda mais. E o próprio mosquito crescer, sair do estágio de larva para se tornar um inseto adulto, né? Que mais? Tamanho das letras. Olha lá, se é para chamar atenção, a frase de impacto, as palavras que em destaque, letras maiores. Textos informativos, letras menores. Se a pessoa não quiser ler o cartaz todo, ela já vai ser atraída pelo tamanho das letras, certo? O que mais a gente tem nesse? Imagens. Além desta imagem do mosquito grande, a gente tem imagens aqui, ó, de outros elementos que estão relacionados à doença. Tem um pneu usado, uma lata, potes, lixo. Então, aquele acúmulo de lugares que a gente vai, que as pessoas, né? A gente não, as pessoas que descuidam, descartam e deixam aquele ambiente propício para acumular água e ideal para o mosquito se desenvolver. Então, eles já relacionaram essa ideia. Olha quanta informação tem sem precisar escrever tudo com palavras, certo? E as cores? Aqui puseram um mosquito bem grandão, na cor preta, que ele é listrado, né? O fundo é vermelho e preto, que é para chamar bastante atenção mesmo do nosso olhar. E as palavras vão combinando, ó, nas cores que estão usadas com maior quantidade ali, em maior quantidade. Olha esse novo, esse é um outdoor, esse foi colocado na rua. Também pode ser considerado um cartaz publicitário. Chama-se outdoor, que é uma palavra norte-americana, uma palavra na língua inglesa, porque ele é para fora dos espaços fechados, para fora dos lugares. Ele é fora, outdoor, porta. Então, para fora de espaço que tem porta. Nas ruas, né? Então, ambientes abertos. Então, este é um outdoor. Prestaram atenção nele? Achei ele muito criativo. Primeira coisa, frase de impacto. A frase de impacto está tão de impacto que ela até está de ponta cabeça. Chama a atenção da gente. A gente já quer tentar ler, assim, sofre um pouquinho, mas se esforça e lê, né? O tamanho das letras, as imagens e a imagem já orientando. Olha só, e é interessante pensar, até o jeito que eles colocaram a frase de impacto virou uma imagem, porque ela está combinando com os vasos de ponta cabeça, que já é uma orientação sobre a prevenção com essa doença, né? Que a gente não deixe nada acumulando água, vasos de flores ou qualquer recipiente que acumule água virado de ponta cabeça. Cores, aqui como é um espaço aberto, a gente tem o céu azul, a gente tem o gramado, a gente tem o fundo lá, mas aqui ele está mostrando bem um espaço de casa, ó, como se fosse um quintal, parece uma parede de cerca, de madeira, e os vasos de barro. Então, a combinação o mais natural possível de cores. Segundo cartaz, esse também é interessante. Olhem bem. Vamos identificar os elementos. Vejam se vocês já encontraram. O que nós temos aqui? Tamanho das letras. As letras em diferentes tamanhos. Pode ser que você tenha dito frases de impacto. Sim, também. Essas duas frases, mesmo que essa esteja pequenininha, elas já chamam a atenção para a gente sobre o assunto. Não estaria errado chamar aqui também de frase de impacto. E aqui, isso que eu estou mostrando, o que você acha que é? As imagens.
as imagens aqui de como, de orientação, a imagem aqui daquela cena, olha, eles deixam bem colorido o espirro do cara. Então a pessoa espirrou, a gente não olha, não é visível essas gotículas. Mas se elas fossem, olha bem, olha até onde espirrou, olha até onde foi. Né? Então, se a gente prestar atenção nisso, isso aqui já é uma orientação, é só uma imagem, mas já está nos orientando, já está nos convencendo a dizer, ui, será, né? Melhor me cuidar. O que mais? Cores, aqui eu só sinalizei desse lado, mas a gente tem uma combinação de cores em todo o espaço. Essa é uma foto real, né? Não é um desenho, mas essa combinação de cores aqui ao lado, já também nos chama atenção, da escrita, aqui ó, como um lembrete, né? Opa, desculpe. E as frases de impacto, que a gente também, aquela hora, tinha comentado, que estão aqui no cantinho. Ó, essa aqui é uma frase de impacto. Pode estar em muitos lugares, só que você não vê. Essa pequenininha, ali, opa, vamos voltar. Quanto mais prevenção, mais proteção, certo? Muito bem. Então, hoje nós conversamos sobre isso. Cartaz de campanha de prevenção ao Covid-19. E eu quero aproveitar, eu espero que vocês tenham aprendido bastante coisa sobre cartaz, que vocês comecem a prestar atenção agora em cartazes por aí, que vocês veem ao redor de vocês. Mas eu quero aproveitar para também prestar atenção numa informação que a gente precisa da língua portuguesa. Algumas pessoas da educação de jovens e adultos estão trabalhando muito com leitura de imagens e muito com leitura de palavras. Quando a gente lê, e isso a gente viu em todos os cartazes, quando a gente não lê só palavras escritas, a gente também lê imagens. Então essa combinação de palavras e imagens eu quero aproveitar agora. Já que a gente falou tanto de cartaz de campanha de prevenção ao Covid, eu queria chamar a atenção para uma letra que está sendo usada, que foi usada ou que aparece em destaque nessas palavras aqui. Para isso eu vou destacar as palavras que eu quero que vocês olhem. Então veja, eu estou aproveitando o momento de falar de cartaz para prestar atenção na escrita. Vamos lá? Destacando essas palavras, agora eu vou separá-las, só elas três. Conseguem perceber? Qual é a letra que vocês identificam que se repete nessas palavras? É mais de uma, mas eu vou chamar atenção para uma em especial. A primeira letra de cada palavra. É possível que muitos estudantes aí de casa já identifiquem. Tenho certeza que muitos já identificaram. É a letra C. Ótimo, excelente. Para aqueles que estavam no processo de aprender que letra é, então a gente vai fazer um reforcinho agora, ok? Então, atenção. A palavra cartaz, a palavra campanha e a palavra Covid-19 começam todas com a mesma letra. A letra C é uma letra do nosso alfabeto, a terceira letra do nosso alfabeto. Nosso alfabeto começa A, B, C, D e assim por diante. Nós vamos conversar bem rapidamente sobre a letra C, só para lembrar, para a gente terminar essa aula com um lembrete das sílabas que são possíveis formar com a letra C, ok? Para aproveitar, então, o trabalho com a letra C, que está no início da palavra cartaz, campanha e Covid, hoje a gente vai fazer só um lembrete rapidinho da sílaba K. Quando a letra C, que é uma letra do alfabeto, ela tem esse desenho aqui, se une à vogal A. Quando eu tenho um encontro da letra C com a vogal A, eu formo uma sílaba, uma unidade sonora. Quando eu falo uma unidade sonora, uma sílaba, a minha boca abre e fecha para falar. É só prestar atenção, ó, eu vou dizer a palavra toda aqui. Se você prestar atenção e tentar repetir comigo, você vai ver. Cada pedaço dessa palavra, a tua boca abre e fecha. Ó, cabeça. Então, nós temos 3 unidades silábicas, 3 sílabas nessa palavra. Nós vamos conversar apenas sobre a primeira. Cabeça, caderno, caneta.
vocês já conhecem, então nós vamos ler juntos só para memorizar. Cabeça, caderno, caneta. Ok? Muito bem. Agora nós vamos tentar descobrir. Sabendo que a sílaba K inicial é a unidade silábica C e A, letra C com letra A, como é que você completaria essa palavra aqui? Simples, você escreveria lá a sílaba K, C-A, careca. Olha a palavra careca aqui, ó, com a letra C-A, com a sílaba, desculpe. Lá no começo, careca. Tem até 2 vezes o K, no início e no fim da palavra. Vamos tentar com mais uma palavra. Já descobriram, né? Muito bem. A gente colocaria lá cabide, a sílaba K, para formar a palavra cabide. Ok? Mais uma. Da mesma forma, a gente colocaria a sílaba K para formar a palavra cadeado. Olha essa, mudou, hein? Cadeado. Eu precisei 4 pedaços da palavra para ela se compor. Ok? Muito bem. E aí a gente passa agora para uma atividade no caderno. A atividade no caderno também não é uma obrigatoriedade, mas ela é bem importante. Então seria muito bom que vocês agora pegassem o caderno, se quem ainda não está com ele, ou, se preferir, aquilo que a gente combinou antes, tira uma foto com o celular para depois você registrar no seu caderno e faz a tarefinha que a gente vai propor agora, ok? É uma atividade de sistematização, ou seja, da gente pegar toda essa informação que a gente escutou de língua portuguesa desde o comecinho e poder ter um registro no nosso caderno. A professora Débora falou ontem, a gente ainda pode aproveitar tudo isso depois para dar sugestões para a professora. Professora, gostei muito da aula, mas ficou faltando alguma coisa. Ou seria importante que a professora Fabiola trabalhasse outras sílabas ou outros tipos de texto, ok? Então, registra a tua tarefa aí, tenta fazer ela num outro momento, porque agora você tem menos tempo, então para não ficar cansado também, e aí a gente aproveita para melhorar, ampliar as propostas de atividades para vocês. Qual vai ser a nossa atividade agora? A nossa atividade é a seguinte, você vai registrar no seu caderno a data de hoje, lá no cantinho do caderno, a data, vai pular uma linha e vai colocar atividades, e vai registrar o número 1. Hoje eu vou propor uma atividade. Uma atividade para os alunos, quer dizer, a proposta da atividade é para todos os estudantes, mas aqueles estudantes que já conseguem escrever bem e quiserem fazer apenas uma delas, sem problemas. Aqueles estudantes que preferem fazer uma para treinar um pouquinho mais a sílaba K, e a outra, porque gostaram da ideia do cartaz de divulgação, querem pensar numa proposta de cartaz, são essas 2 atividades que eu vou propor hoje para vocês. Então, vamos voltar um pouquinho. Aqueles estudantes que estão começando a escrita, que querem exercitar mais a sílaba K, a minha proposta é essa aqui, ó, que a gente faça a mesma coisa que a gente fez oralmente aqui na sala, que a gente faça no caderno, completando as palavras, completando as palavras com a sílaba que está faltando. Então, se a gente tem a imagem e a gente tem a sílaba K como conhecida, eu quero que vocês completem a palavra careca, cabide e cadeado com a sílaba K. Ok? A outra atividade, ela já está mais relacionada para aqueles que escrevem, que conseguem escrever bem. Isso não impede que você peça ajuda de alguém da sua casa e faça também. Mas é uma proposta de elaborar o seu cartaz de prevenção contra o coronavírus. Que tal você aí em casa agora pensar em produzir um cartaz e fixar esse cartaz na sua casa?
alguma coisa assim na porta do banheiro ou na entrada da casa, que a partir da porta da casa as pessoas já sabem que tem que deixar o calçado lá fora, colocar o chinelo, entre e vá direto ao banheiro, lave suas mãos com água e sabão. Propostas. Pense, planeje, estude todos aqueles elementos de diagramação, cores, frase de impacto e elabore o seu cartaz de divulgação, certo? Então essas são as duas propostas de atividade. Veja se você quer fazer as duas, se você quer escolher uma delas, faça para você exercitar o que a gente conversou hoje e quando nós voltarmos para a nossa rotina, sala de aula, você poder apresentar suas atividades para a professora, ok? Se o seu cartaz ficou tão legal ou a sua tarefa de completar com a sílaba ficou tão boa que você ficou orgulhoso dela, tira uma foto, manda para a sua professora se você tem ela no WhatsApp, manda para ela, publica no Facebook se você tem, no Instagram, mostra para todo mundo quanto você está aprendendo, ok? E a gente encerra a nossa atividade por hoje, que seja mais uma noite tranquila e fiquem em casa se vocês puderem, certo? Fiquem bem. Muito obrigada e boa noite. Boa noite, estudantes da Educação de Jovens e Adultos, tudo bem? Todos em casa, bem tranquilos? Ótimo. Eu sou a professora Fabiola e a gente fez uma aula hoje sobre cartaz de campanha de prevenção ao coronavírus. Lembram-se? Muito bem. Lá nessa atividade, nessa aula, eu propus uma atividade que era da gente pensar na possibilidade de construir um cartaz em casa, para deixar em casa mesmo, né? Para colocar na parede lá e o pessoal de casa saber se cuidar. Fazer um cartaz para convencê-los a se prevenir contra a doença. E aí quando eu cheguei em casa eu pensei assim, puxa, podia eu fazer um para mim também. E aí eu resolvi fazer um e gravar como é que eu estou fazendo. Por quê? Porque vai que na minha gravação você se inspira e faz o seu cartaz aí também, né? Muito bem. Então, a ideia é que a gente planeje primeiro o nosso cartaz, usando o caderno, e faça com o material que a gente tem em casa. Então, o que eu peguei? Eu peguei tudo que eu achei de canetinha, lápis de cor, caneta, e aí vou ver o que vai ser mais útil, como que vai ficar melhor depois. Eu pensei numa folha em branco, eu não tinha uma inteira em branco, peguei uma que um lado está escrito e o outro está limpo e vou usar ela. Mas se você não tiver nenhuma folha rascunho assim, você pode usar uma folha do seu caderno mesmo, né? Cuida, se o seu caderno for como o meu, brochura, cuida para recortar bem em cima da margem, que daí você pode soltar ele, usar a folha sem soltar as outras, né? Porque esse caderno brochura, elas são costuradas e quando solta uma, a outra que é par dela fica solta também. Então, para proteger o seu caderno, você lembra de recortar bem na linha da margem, ok? E aí a gente vai planejar, vamos lá? Muito bem. Para planejar, naquela história que a gente já conhece, né? Pega o seu caderno, pega seu lápis ou sua caneta, o material que você gosta de usar e começa colocando a data de hoje. Se você registrou a atividade, você vai colocar na sequência daquela atividade. Eu estou fazendo hoje, um dia depois do dia que a gente planejou aquela aula, né? Então aquela aula acho que a gente planejou para o dia 14, não, desculpe, dia 15. Então hoje eu vim para casa, tive a ideia, estou colocando a data de hoje, dia 16 de abril de 2020. Então, olha lá, eu escrevi a data no nosso caderno, ok? No nosso não, no meu, porque a data no meu caderno. Muito bem, então essa é a minha atividade de cartaz de campanha de divulgação, né? Campanha de prevenção. Então eu escrevi lá e vou colocar aqui cartaz de prevenção, de campanha de prevenção. Então, eu escrevi, vamos lá, atividade, cartaz de prevenção. Então, vamos planejar esse cartaz. Se a gente lembra, deixa eu arrumar aqui no computador a nossa atividade, que é para a gente aproveitar. Aí, ele já vai abrir. Se a gente lembra dessa campanha que a gente conversou, a gente falou de alguns aspectos importantes de um cartaz, né? Eu vou colocar aqui para a gente lembrar, ó. Um deles era saber para que ele serve, por onde ele circula e quem vai ler.
Então a gente tem que pensar nisso na hora de pensar também no nosso cartaz. Qual que é a finalidade dele? Nossa, no meu caso, eu estou pensando nisso, é que as pessoas que moram comigo, meu marido, minhas filhas, que eles também se protejam dessa doença. Então é um cartaz para convencê-los a se proteger. Onde que ele vai, que eu vou colocar esse cartaz, né? Por onde que ele vai circular? Um cartaz é fixo, então ele vai ficar numa parede onde as pessoas passam mais. Como eu estou pensando que eu quero usar ele para quem entra, ó, já estou respondendo quem vai ler. Quem mora na minha casa, ao entrar na minha casa, quando precisar, foi ao mercado, foi à farmácia, precisou entrar, vê o cartaz primeiro para saber quais orientações seguir. Então, eu vou fixar ele numa parede bem perto da porta. Quem vai ler? As pessoas que moram aqui. Então, a linguagem que eu tenho que escolher é a escrita que eles entendam, ok? Muito bem. Então, essas são as 3 coisas que eu preciso pensar. A outra, eu vou dar uma descida rapidinha aqui para a gente lembrar alguns aspectos. Lembram-se? Eu tenho que colocar agora elementos no meu cartaz. Quais são eles? Palavra de destaque ou uma frase de impacto, né? Que essa foi uma outra informação que a gente viu, ó, a frase de impacto. Imagens, texto explicativo, se eu quero ou não colocar um texto explicativo, eu posso escolher só colocar a imagem e a minha frase chamativa. Mas como eu quero dar orientações, às vezes a frase chamativa não é suficiente, né? As palavras em destaque também não. E depois escolher as cores, ok? Então, esse é o meu planejamento, escolher essas informações. Muito bem. Sabendo que eu preciso desses elementos, eu vou agora tentar imaginar como é que vai ficar o meu cartaz. Vou pensar no meu cartaz. Para isso, a minha sugestão é usar o lápis. Não vou nem mais usar a caneta, ó. Vou usar um lápis. E com o lápis, eu vou fazer aqui no meu caderno uma espécie de desenho do meu planejamento. Então, por exemplo, o cartaz, eu vou colocar aqui que eu quero que esteja escrito, eu já tinha pensado, né, já tinha tido ideias quando eu vinha vindo para casa, e eu pensei que eu vou escrever assim, como é um cartaz que eu quero que todo mundo acredite no que eu vou escrever, eu quero convencer as pessoas, eu pensei em uma frase chamativa, eu vou usar uma frase chamativa. Não vou pôr uma palavra só, porque nesse caso eles usaram a palavra destacada e a frase, ó. Coronavírus, a melhor proteção é a prevenção. Eu vou usar só uma frase e eu escolhi aqui o coronavírus não entra. Essa vai ser a minha frase de destaque, de impacto. Olha lá, ó. Aqui o coronavírus não entra. Muito bem. Depois que eu pensei nisso, eu tenho que ver quais outros elementos eu vou pôr. Eu acho que eu vou usar a imagem, né? Mas essa imagem eu vou pensar ainda. Texto explicativo eu mais ou menos já sei o que eu quero. Eu vou pôr 3 ou 4 dicas do que fazer para o coronavírus não entrar aqui em casa. Então eu pensei em escrever assim, por exemplo, colocar um pano úmido na porta de entrada, aquelas orientações do pano molhado com água e que boa, para a pessoa primeiro limpar os pés ali, né? Não tem uma área que eu possa deixar o sapato lá fora. Então a pessoa tem que entrar aqui em casa calçada e depois que entra aqui em casa pode deixar na porta, mas do lado de dentro. Então o que eu pensei? Que eu vou escrever assim: limpe os sapatos no pano úmido. Então, eu escrevi a primeira frase. Limpe os sapatos no pano úmido. Essa é a minha primeira orientação. A outra coisa que eu pensei é que logo depois que entra na minha casa, a entrada da minha casa é por uma área que é também cozinha. Então, é fácil acessar uma pia. Não é a pia da cozinha, é uma pia para usar como tanque. Então, é possível que a pessoa lave as mãos ali. Então, eu vou colocar aqui, ó. Lave as mãos com água e sabão. Ó,
Lave as mãos com água e sabão. Essa é a minha segunda orientação. Depois disso, eu vi numa reportagem que os objetos que a gente traz da rua, eles também podem estar contaminados. Então a gente precisa limpá-los, higienizá-los antes de deixar eles aqui dentro, antes deles acessarem o balcão, a mesa, que a gente tem mania, né? Na minha casa tem mania de chega, já bota a bolsa no sofá, a chave e a carteira em cima do balcão. Então, o que eu pensei? Eu pensei em deixar um álcool gel ali já pertinho da porta, no balcão, e as pessoas chegarem e higienizarem os seus objetos antes de entrarem na sala, antes de entrarem no espaço mais para dentro da minha casa. Então eu vou escrever isso, ó. Higienize seus pertences com álcool. Opa, errei a palavra álcool. Eu escrevi o O antes da letra C. Álcool gel. Olha lá, estou terminando todas as minhas frases com ponto final. Higienize seus pertences com álcool gel. Depois dessa informação, e os pertences, as pessoas aqui da minha casa sabem quais são. A chave, o celular, a carteira principalmente. Mas se você acha que pode pôr pôr direto o que as pessoas costumam trazer, um lugar para deixar a bolsa antes para não jogar no sofá, né? Não colocar direto em cima da mesa onde a gente vai se alimentar depois. Então, você escreve esses detalhes. Eu aqui na minha casa isso é suficiente. A outra coisa que eu vi na reportagem é que as nossas roupas podem estar contaminadas, porque a gente não prestou atenção se alguém tossiu, espirrou ou não perto da gente, né? E mesmo que não tenha sido imediatamente ou logo que a gente chegou no ambiente, pode ter sido um pouco antes de nós chegarmos e a gente não viu. E o vírus estar no ar ainda, que ele fica um tempo, né? Principalmente se o ambiente não tiver ventilado, não tiver com janelas e portas abertas, com ar entrando e saindo, o vírus permanece no ar. Eu li sobre isso e assisti uma reportagem sobre isso também. Então, eu pensei que a pessoa deve chegar, não tem como se despir lá na porta, mas a pessoa pode chegar, já higienizou o calçado, já lavou as mãos, então ela chega, tira a sua roupa, já coloca a sua roupa no cesto de roupa suja e entra no banho. Então, assim, ela bota suas roupas para lavar e veste uma roupa limpa, né? Então, eu pensei em colocar isso, ó. Troque de roupa e coloque-a para lavar. Então, essa é a minha última frase. Troque de roupa e coloque-a para lavar. Depois que eu selecionei todas as minhas frases, já sei qual vai ser a minha frase de impacto. Agora eu penso na minha imagem. Eu acho que essas 4 informações que eu tinha pensado são suficientes. Eu não tenho nenhum material do coronavírus aqui que eu pudesse recortar. Nenhum folder, nenhum papelzinho. Até fiquei pensando sobre isso. Nossa, sinal que eu não estou indo para a rua mesmo porque eu não recebi nada. Não tem uma revista que eu possa recortar, nada. Mas eu fiquei olhando os desenhos que tinha, né, nos lugares pela internet, que eu fui pesquisando, e aí me deu ideia de fazer desenhos do coronavírus com esses formatos, assim, sabe? Acho que o coronavírus desenhado seria uma imagem que ia chamar a atenção. Como a minha frase é, aqui o coronavírus não entra, é sinal que eu estou dando uma proibição para o coronavírus. O coronavírus não vai ler o meu cartaz, mas eu quero que as pessoas que leiam entendam a proibição. Aí fiquei pensando, o que podia ser bem atraente sobre proibição? E já me veio na cabeça aquela placa de trânsito de proibido, que é vermelha com um corte. Então eu idealizei, imaginei, tentei fazer o desenho desse bichinho, né? O coronavírus proibido de entrar. Então eu pensei em desenhar mais ou menos assim. Aqui é só o meu planejamento, então eu não estou cuidando muito bem da distribuição ainda, da diagramação, que é a outra parte que a gente vai pensar. Então eu pensei em fazer o coronavírus do tamanho mais ou menos assim, de uma moeda de, sei lá, de 10 centavos. Vou fazer
como se fossem essas partes que saem dele, assim, não sei, é que eles chamam, que deu o nome dele de corona, né, que parece que ele tem uma coroa. Então eu fiz vários risquinhos, sim, um risquinho e como se tivesse uma cabecinha de cogumelo nele, assim, parece um micro árvores. É do meu jeito, né? É do jeito que eu sei. Se ele não ficar bonito, eu não tô preocupada em beleza, não. Não é nem pra ele ser bonito, esse vírus, né? Mas ficou mais ou menos assim, ó. Vocês conseguem enxergar? Ficou uma bolinha cheia de extremidades, assim, como uma coroa que parece que ele tem. Mas aquela ideia eu quero preservar. Então, eu vou fazer como se fosse uma placa em volta dele. Ó, fiz as duas voltas e o risco no meio. Conseguem enxergar? Ó, fiz a volta como se fosse a placa, 2 círculos, um dentro do outro, e fiz uma faixa no meio. Então aqui mais ou menos eu já tenho ideia das cores que eu vou usar. O proibido é sempre com a cor vermelha. Então desenhei isso daqui no meu planejamento. Vou pegar a minha folha rascunho, ok? E agora eu vou pensar na diagramação. Se eu quero a folha deitada, se eu quero a folha em pé, né? Vertical, horizontal, qual que é a melhor forma? Eu acho que assim, porque como eu tenho 4 itens, eu pensei em colocar os itens aqui, a frase chamando atenção aqui e o desenho do corona aqui no canto. Ó, já fui imaginando. Isso é diagramação, ok? Muito bem. Para eu não estragar a folha, eu vou mais ou menos fazer aqui, ó, de novo no meu caderno, essa ideia de como que eu vou diagramar, como é que eu vou distribuir as informações. Então, eu vou fazer uma repetição, um esboço da folha de sulfite. Estão vendo? O retângulo. Vou escrever a frase, aqui o coronavírus não entra, aqui em cima. Então, eu quero esse espaço aqui, vai ser bem grandão, vai ser aqui o coronavírus não entra. Vou escrever aqui. Aqui eu vou pôr 4 marcadores, que são as minhas 4 frases de orientação. Ó, cada aqui vai estar, escrever uma, a segunda, a terceira e a quarta frase. E aqui embaixo, eu acho que eu vou fazer até aqui no meio. Não sei onde vai caber. Se couber, eu vou fazer no meio. Se não, eu vou fazer aqui no canto. Eu vou fazer o desenho da placa proibido para o coronavírus. Ó. Isso aqui é diagramação. Agora eu pensei como é que eu quero distribuir as informações do meu cartaz. Ok? Então vamos lá. Ideia pensada. Vou fechar o meu computador para poder pôr o caderno aqui do lado. Vou deixar ele assim, ó, mais ou menos, que é pra gente poder... Será que eu vou ter que usar meu computador? Vou ter que usar meu computador como suporte. Ó. Ideias. Então, vamos lá. Então, eu quero pensar na minha frase bem grandona. Então, eu vou escrever a lápis primeiro, para não borrar. Aqui o coronavírus não entra. Acho que eu podia usar uma régua e aqui... Vou fazer para ele ficar bem caprichado. Fazer uma linha, outra linha, para ficar bem grandão. Aqui o coronavírus não é. Vou usar uma caneta preta. Podia ser um lápis de cor também, né? Vou fazer com esta. Já mostro para vocês.
Ó, ficou mais ou menos assim. Aqui o coronavírus. Tive que separar porque não coube a palavra inteira. Eu devia ter planejado aqui o e pôr tudo aqui embaixo. Coronavírus não entra. Agora vem as frases menores. Para as frases menores eu vou usar outra cor, que eu quero que elas chamem atenção lá para o grandão, mas as frases menores, vou ver uma cor que vocês possam enxergar daí. Deixa eu ver se o laranja é melhor que o rosa, não muito. Talvez o roxinho. Acho que o roxinho vocês vão enxergar melhor. Qual que era a minha primeira ideia mesmo? Limpe os sapatos no pano úmido. Limpe os sapatos no pano úmido. Segunda frase. Lave as mãos com água e sabão. Terceira frase. Higienize seus pertences com álcool gel. E por último, troque de roupa e coloque-a para lavar. Agora pensei, coloque-a suja para lavar. Ficou melhor, né? Senão fica parecendo que é para pôr a roupa que você trocou para lavar. Não, a roupa que você sujou. Muito bem, deixa eu mostrar para vocês. Só fechar a minha canetinha para ela não... Ó. Ok? Frase de destaque, orientações. Esse asterisco, essa estrelinha, é a marcação de cada item. Vamos ver o que mais que eu tenho que mostrar para vocês. Vou usar a vermelha para fazer o nosso proibido. Isso aqui. Qual que era a ideia? Primeiro o coronavírus, porque daí a gente pode passar ele, né? Vocês têm a ideia da cor do coronavírus? Olha que engraçado, na minha cabeça o coronavírus é verde. Vou fazer ele verde, mas eu não sei que cor que ele é. Vou fazer parecido com o que eu fiz ali a lápis, né? Não sei se vai ficar, mas... Parece um... Ó. Agora vamos fazer com a caneta, que parece meio rosa, mas fazer essa mesma única que eu tenho. O proibido. Depois eu vou, acho que passar lápis de cor, que talvez fique mais caprichadinho. Ai, esqueço que esse aqui é duas, não é? Enxergam? O que acharam? Vou dar uma pintadinha só pra dar um destaque aqui no meu proibido. Que eu acho que ele não tá tão proibido assim. Aquele vermelho tinha que passar por cima dele, meu entender. E é isso que eu quero fazer aqui. Aí, pronto o meu cartaz. O que vocês acharam? A ideia é simples, é básica, mas é mais ou menos isso que a gente pode colocar na nossa porta, na nossa casa e ajudar as pessoas que a gente ama, que moram com a gente, a prevenir-se também contra esta doença, ok?
Fiquem bem, fiquem em casa, no final essas coisas se resolvem, vamos torcer para que a vacina seja descoberta o quanto antes e a gente possa voltar ao nosso contato físico, ir para a escola, encontrar nossos colegas, encontrar a professora e voltar a viver, né? Com os nossos amigos, com os nossos familiares, voltar a viver com muito mais alegria, porque ninguém gosta de ficar isolado, né? Ninguém gosta de ficar sozinho, tá bom? Tomara que a minha ideia ajude vocês a terem outras ideias. Se vocês fizerem coisas que vocês ficarem orgulhosos, por favor, mandem pra gente, tirem foto, mandem pra professora de vocês, peça pra ela mostrar pra mim. Eu vou ficar muito contente de saber que deu certo. Feito? Boa noite, pessoal. Eu sou o professor Juliano. Hoje, nesse encontro, eu vou trabalhar com vocês a disciplina de Geografia. Vocês estão tendo um momento diferente, estão em casa, mas vamos fazer o possível para que esse momento seja de interação, assim como acontece na sala de vocês, na sala de aula de vocês com os professores e professoras das nossas escolas. Aqui, nesse primeiro slide, vocês podem verificar que nós temos uma ilustração, uma imagem. Essa imagem é uma imagem que tem sido recorrente no nosso cotidiano, não é mesmo? E principalmente nessas últimas aulas, nas aulas que vocês já viram com os professores, com a professora Fabiola, com o professor Alex, a professora Débora. E essa imagem é a imagem representativa da doença Covid-19. E esse vai ser um dos assuntos da nossa aula também. Mas como hoje, nesse instante, a gente vai trabalhar um pouco de geografia, eu vou fazer um convite para vocês. Vamos pensar um pouco do que trabalha essa disciplina que vocês provavelmente já viram na sala de aula de vocês, com certeza, né? Então, aqui eu trouxe nesse slide o seguinte, uma ilustração que representa um pouco dessa disciplina. Percebam ali que nós temos um livro aberto e sobre este livro nós temos o planeta Terra, né? Temos uma paisagem, e uma paisagem com vários elementos. Quais são esses elementos que vocês percebem nessa paisagem? Olhem, percebam, existem elementos naturais, como o oceano, os lagos, as montanhas, o sol, temos também ali as nuvens. Nós temos outros elementos naturais, como, por exemplo, o ar, que não está aparente, mas temos elementos que não são chamados de naturais. Esses elementos são os edifícios, as construções, as avenidas. Nós também podemos ver ali nessa imagem as indústrias. Vejam as indústrias que são representadas ali com aquela fumaça. Então, a geografia é a disciplina que estuda justamente isso, a relação que o homem tem com o espaço onde ele vive. Isso é importante porque, como a gente está tendo uma aula diferente, a gente precisa retomar um pouco desses conceitos e os conceitos que envolvem a nossa disciplina, geografia. Aqui eu tem uma definição, que não é nada mais do que aquilo que a gente acabou de falar. Olhem lá. A geografia é a ciência que estuda as relações entre a sociedade e o espaço e a natureza, né? Por isso, vocês veem ali na ilustração essas relações. Nós temos a ciência representada pelo livro e também temos o espaço representado pelo próprio planeta Terra, ok? Na sequência, eu trouxe hoje um mapa que vai trazer uma série de informações a respeito desse novo coronavírus.
E como que ele começou a se expandir pelo mundo? Esse mapa, ele traz uma série de informações. Essas informações, elas servem para nos deixar alerta, porque a partir dela nós somos levados a tomar uma certa decisão na vida. Então é a nossa relação com o mundo onde vivemos, concordam? A professora Fabíola, na aula anterior a esta, falou um pouco de cartaz, de um outro gênero de texto, mas aqui a gente também tem um texto. Vocês sabiam que o mapa é um texto? É um texto, sim. Então a gente precisa fazer a leitura dessas informações para obter algum tipo de significado. Vejam só, nesse mapa a gente tem lá um título, o coronavírus no mundo. Então, como que esse vírus, essa doença, ela foi se propagando no mundo? Essa imagem é do globo terrestre. Percebam, gente, que nesse globo, essa representação, a gente tem uma cor laranjada, ó, essa cor laranja aqui para representar os lugares que já estavam sendo afetados pelo novo coronavírus numa determinada data. Pela nossa fonte, eu coloquei aqui para destacar, a data é de 31 de janeiro deste ano, né, de 2020. E essa ilustração, ela nos mostra que a doença ela estava sendo predominante na região norte do globo terrestre, no início. E quando a gente fala de início, a gente tem que pensar que isso não tem nem 2 meses. Essa é uma data muito recente, ok? Vejam os números e percebam que em alguns países, em alguns continentes e países, esses números não atingiam nenhuma dezena de casos suspeitos, ainda não confirmados. Percebam que aqui, por exemplo, nos Estados Unidos, o número era de 9 pessoas com suspeita do coronavírus. E já na China, vejam que o número já atingia a ordem da casa da milhar. Então, era um número muito maior. Então, como a China foi o epicentro dessa pandemia, o número ele se desencontrava com os números que era informado nos demais lugares do nosso mundo, do planeta. Ok? Vejam aqui, por exemplo, que essa relação de países aqui tinham números que não atingiam mais do que uma dezena. Porém, quando você faz essa comparação, você chega a uma situação alarmante. Por quê? Porque a China ela já apresentava um número muito maior de casos, ok? Percebam que a partir desse mapa eu gostaria que vocês chegassem a uma visão a respeito de alguns conceitos da geografia. Vejam, aqui estão os continentes. Percebam aqui a América, a África, aqui nós temos a Europa, a Ásia, a Oceania. Então, pessoal, como eu estava dizendo, os continentes, essas massas de terra separadas pelo oceano, são chamados, essas massas de terra separadas pelos oceanos são os continentes. E esses conceitos são importantes porque lá na frente a gente vai retomá-los e é importante a gente ter essa noção de como são classificados, denominados esses espaços dentro da geografia, ok? Aqui
eu separei um pouco um mapa que vai nos trazer o seguinte. Ele tem algumas cores que nos chamam a atenção, mas em destaque, aqui bem ao centro, eu tenho um lugar específico que até recentemente na história da nossa, no nosso conhecimento, a gente não ouvia muito falar. A gente sempre ouviu falar da China, aquele país distante, muito grande, só que a gente nunca tinha ouvido falar de uma cidade, a cidade de onde surgiu esse vírus. Esse vírus, ele teve origem numa cidade chamada Wuhan. E essa cidade ficava em um lugar, e esse lugar é uma província. Uma província é como se fosse, ou a gente pode ter uma comparação com o lugar onde vivemos, como se fosse um estado. Então, esse estado da China tem um nome, é Hubei. Então, ali, gente, essa cor mais escura que vocês estão vendo no vídeo é a província de Hubei, e dentro dessa província está Wuhan. Esse é o lugar que foi chamado de epicentro da epidemia. Então, é importante a gente pensar como que um vírus que ultrapassou as barreiras dos continentes saiu de um lugar que não era tão grande. Era uma cidade grande, claro, uma cidade tão grande quanto as grandes metrópoles do nosso país, ou até maior, mas porém que tão distante da gente, como esse vírus foi se propagando, ok? Então ali dá para a gente perceber, por essa ilustração, esse lugar, essa província de Hubei, que fica na China. Vejam que a China tem um território muito, muito grande. A China é um país que tem dimensões continentais. Então a gente acabou de falar que os continentes são aquelas massas de terra separadas pelos oceanos. E a China, assim como o Brasil, se ela tem algo em comum, é exatamente isso, o tamanho do seu território, ok? Aqui a gente então tem esses nomes que eu acabei de falar, né? A província de Hubei, que é a província onde fica a cidade de Wuhan, e temos também o nome da sua capital, que é Wuhan. E a gente sabe que a capital é o lugar onde o estado, ou no caso ali a província, tem relações políticas, comerciais, é dali o centro das atenções daquele território, daquele espaço físico, ok? Aqui eu trouxe uma foto e é importante a gente pensar nessa foto e analisá-la. Essa foto é da cidade de Wuhan. O que chama a atenção nessa foto é o seguinte, gente. Pensem no que vocês estão vendo. Temos uma construção antiga, provavelmente milenar, porque pode ter sido construída há centenas ou até mais de 1000 anos, mas temos ao fundo construções mais modernas, prédios, como nós conhecemos, como nós temos aqui na nossa cidade de Curitiba, por exemplo, ok? Vejam que ela é uma cidade que ela tem diferenças muito grandes em relação ao que nós temos aqui em Curitiba, porque a nossa cidade tem 300 e tantos anos, a China já tem milênios. Então, vocês conseguem comparar esses números e pensar na história desse país e dessa cidade? Aqui eu separei o seguinte. Esse mapa já é um mapa conhecido por todos nós. Aqui nós temos o mapa do Brasil, né? Olha as dimensões do nosso território.
nós temos aqui algumas cores que se destacam e vocês podem perceber o seguinte, que o mapa do Brasil, ele tem algumas linhas, né, que separam os estados. E vejam, gente, o quanto que esses estados que nós conhecemos estão sendo demarcados nesse mapa. Percebam que alguns estados que têm essa cor laranja aqui, eles são os estados que já estavam sendo acometidos, né, por essa doença, que é o coronavírus, já lá no início. Então, nessa mesma data, lá em 31 de janeiro deste ano, a gente tinha alguns casos suspeitos ainda. Os casos não haviam sido confirmados. Percebam que eram isoladas as cores que determinavam a doença no nosso território. Aqui a gente tem uma informação que é bem interessante. Nesse momento, no Brasil, já haviam 16 casos confirmados, 16 casos suspeitos, sendo que desses 16 casos, 8 deles, ou seja, a metade, ocorreram em São Paulo. Vocês sabem ali no mapa perceber onde está o estado de São Paulo? Ele fica aqui, ó, nessa região. Percebam, aqui está o estado de São Paulo. Vocês conseguem imaginar por que em São Paulo haviam 8 casos, sendo que no Brasil todo haviam 16? Isso acontece, gente, porque São Paulo é um estado muito populoso. E então, a gente consegue facilmente perceber que onde há uma concentração maior de pessoas, há uma concentração maior de viagens. Então, as pessoas vinham da Europa, vinham da Ásia, e chegando ao Brasil, o destino mais comum era o estado de São Paulo. Percebam que aqui o nosso estado, o Paraná, não está colorido ainda nessa data. Mas os nossos estados vizinhos, que são Santa Catarina, Rio Grande do Sul, já haviam casos que estavam sob suspeita, sob investigação, ok? Então, o que a gente está vendo? A região sul, que é a nossa região, ela é composta por 3 estados. Vamos lembrar disso? Olha, nós temos o Paraná, o nosso estado, temos Santa Catarina, o estado vizinho, e o Rio Grande do Sul, 3 estados, ok? Aqui eu tenho uma outra forma de ver o mapa. Olhem ali que essa ilustração aqui não aparece da maneira habitual que nós conhecemos. Percebam que nesse mapa agora, nós temos a África, o continente africano. Pensem lá, lembrem que a África do Sul é um país de todo esse continente aqui, ó. O continente africano, ele não está naquele lugar que habitualmente nós percebemos nos mapas do planeta Terra. A gente vê que ele está mais à esquerda, vejam ali, ó. E ali, nessa ilustração, a gente consegue ver a Ásia, e principalmente a China, com uma coloração mais escura, e a propagação desse vírus pelo mundo. O quanto que esses números estavam aumentando, né, com o decorrer do tempo nesses últimos meses, ok? A próxima ilustração aqui, a gente continua vendo
o mapa de uma forma um pouco diferente. Percebam que a África não está no lugar habitual, bem ao centro do mapa, mas a gente percebe que essas esferas, vocês conseguem ver aqui, ó, essas esferas que estão aqui nessa legenda, demonstram o crescimento, ou seja, o aumento da doença em determinados lugares. Olha como ela já aumentou na Ásia, na Europa, ok? Então, aqui existem algumas informações que são importantes para a gente lembrar sobre e que resumem de maneira mais simples aquilo que a gente está vendo nesses mapas. Os países mais atingidos nessa data ali, então, em fevereiro desse ano, era a China, né? Que registrou 79 mil, até aquele momento registrava 79.824 casos, a Coreia do Sul com 3.736 casos, a Itália com bem menos, se a gente for comparar com a China, né, que é 1.694 casos. Então, os 3 países que mais tinham casos de coronavírus tinham números que já estavam na ordem da milhar. Mas, em compensação, se a gente for comparar com o Brasil, nós tínhamos um número ainda bem menor. Os casos suspeitos no Brasil eram 252. E vejam, apenas 2 eram confirmados. Então, a gente consegue verificar a diferença desses números por essas informações, ok? Aqui, aproximando um pouco mais da nossa realidade, esse mapa mostra o estado onde vivemos. Todo mundo lembra o nome do estado em que vivemos, né? É o Paraná. Vejam que existem alguns pontos destacados aqui no nosso estado. Vejam. E ali, bem acima, tem uma informação. Vejam, confirmados 60. Então, o nosso estado tem muitos municípios, mas confirmados nesse momento eram somente 60, ok? A data aqui, ó, gente, a gente pode verificar 23 de março, ou seja, ainda não faz um mês isso, e a gente já tinha 60 casos confirmados. O que chama a atenção desse infográfico aqui é o seguinte: pensem, dos 60 casos confirmados, 30 eram em Curitiba. 34, perdão, em Curitiba. Ou seja, é um número que, se você faz um exercício de comparação, você percebe por que Curitiba tinha um número tão alto de casos em relação a outros municípios. Vejam, Pato Branco, por exemplo, tinha 1 caso e Curitiba, 34 casos. Então, e por que esse número é tão alto na nossa cidade e em outros municípios o número é tão pequeno? Isso se dá pela mesma relação que eu falei para vocês anteriormente de São Paulo, por exemplo, com o Brasil. São Paulo é um estado que tem uma concentração muito grande de pessoas. Curitiba é uma cidade que possui uma concentração muito grande de pessoas em relação aos outros municípios do nosso estado, ok? Então, olha lá. E os casos, então, são 60 casos confirmados, mas os números de casos suspeitos nessa data já era 1.519 casos. Então, a gente sempre está relacionando
nesses mapas, nesses infográficos, o seguinte: números de casos suspeitos com número de casos confirmados. E esses termos são importantes, porque suspeitos não eram casos ainda que poderiam ter sido comprovados por exames, ok? Aqui eu separei uma outra imagem, a imagem do nosso município. Todos sabem o nome do nosso município, nós vivemos numa cidade chamada Curitiba. Aqui temos a separação dos bairros, temos os bairros que ficam na região norte, na região sul, na região leste, oeste. E pensem assim, Curitiba não apresenta, embora apresente casos, não tem uma separação, porque como a gente está falando de uma cidade, não há necessidade de dizer quantos casos acontecem em cada bairro, entenderam? Então, aqui a gente sabe que no dia 9 de abril, na última quinta-feira, já haviam 249 casos na nossa cidade e, infelizmente, 5 óbitos. Percebam que nós estamos falando dessa doença, que é o Covid-19, mas estamos a todo momento fazendo uma relação com alguns conhecimentos básicos da geografia, né? A gente falou lá no começo de onde surgiu essa doença, né? Falamos dos mapas, falamos que essas massas de terra que são separadas pelos oceanos são chamadas de continentes, né? Aí depois a gente também falou que dentro dos continentes existem alguns países. Eu mostrei para vocês aqui, ó, o exemplo da China, né? Que é um país do continente asiático, né? Então, o nome do continente onde fica a China é Ásia. Falamos também da separação das cidades dentro dos estados. A nossa cidade é Curitiba e fica dentro do estado que é o Paraná. Ok? Então, a minha proposta, nesse momento, é a gente fazer também um pouco de exercício. Eu sei que a gente não está fazendo exercícios como nós faríamos na sala de aula, com o nosso caderno, com os livros didáticos, mas agora a gente também pode usar dos recursos que nós temos nesse momento. Vejam, vamos pensar sobre o que aprendemos. Eu pensei no seguinte: você pode tocar a tela da sua televisão, só que cuide, não vai derrubar a sua televisão no momento que você levantar. Você nem precisa tocá-la, é só se aproximar. Ou, quem sabe, fazer um exercício mental, não tem nenhum problema. A ideia é que você perceba e chegue à resposta daquilo que eu estou questionando, ok? Em qual continente está a China? Olha só, aqui nós temos a representação, né, do planeta, do globo terrestre, e aqui eu tenho uma pergunta: em qual continente, que são essas massas aí, né, de terra separadas pelos oceanos aqui, em qual continente está a China? Vocês lembram? Eu mostrei numa outra representação onde estava a China. Alguém conseguiu identificar? Isso. Muito bem. Parabéns se você conseguiu acertar. Não tem problema, se você não acertou, nós teremos outras oportunidades e lembrem, este conteúdo vai estar sendo visto em outras ocasiões também aqui conosco. Não tem nenhum problema. A ideia é exercitar, ok? A Itália, a Espanha e a Alemanha estão em qual continente? Eu usei a mesma representação aqui para fazer uma pergunta um pouco diferente. Vocês lembram que os continentes, então, são essas massas de terra separadas pelo oceano, mas
Esses 3 países que foram citados ali na pergunta, eles fazem parte de qual outro continente? A gente já pode imaginar que eles não estão no mesmo continente que a China. Alguém pensou? Então, aqui, ó, estão, né, esses 3 países. 3 países muito antigos também, ok? Parabéns se você acertou. E agora? Agora vamos ter uma outra questão. Em qual continente está o Brasil? A representação é a mesma. A gente tem aqui os continentes. Em qual deles está o nosso país, o Brasil? Ele está por aqui. Alguém consegue responder? Isso, muito bem. O Brasil está na América, vejam. Esse continente, ele tem algo diferente, porque embora a gente chame de América todo esse espaço aqui, existe uma nomenclatura específica. O Brasil, a gente dizemos que fica na América do Sul. Os Estados Unidos, que é um país que nós conhecemos, fica na América do Norte, acima. Então, a América é todo esse território, ok? Todo esse espaço aqui. Mas o Brasil fica mais ao sul. Vamos ver aqui. Este é o mapa da China. Temos uma informação. Vamos ver o que vai aparecer. Então, esse mapa já vimos agora anteriormente. Ali temos o mapa da China. Então a informação já está dada. Vamos ver qual vai ser o questionamento. Complete a frase. Então agora não é para indicar. Você não precisa se aproximar da televisão. Vivemos em uma cidade... desculpe. Wuhan é uma cidade da... Vocês lembram que a gente acabou de falar lá no começo desse nome? Um nome diferente, né? Wuhan. Wuhan é uma cidade de um país. E é um país que nós mencionamos muito nessa aula. Wuhan é uma cidade da China. Isso mesmo. Parabéns se você acertou. E agora, onde está o estado de São Paulo? Vamos nos aproximar mais, vamos pensar agora no Brasil. Onde está o estado de São Paulo? Lembram que no mapa do Brasil eu havia mostrado onde que estava São Paulo, um lugar onde haviam muitos casos. Nessa representação aqui, nesse mapa, onde está o estado de São Paulo? Agora vale de novo levantar um pouquinho e tentar se aproximar da sua televisão. Lembre, não quebrem a televisão, por favor. Onde que está São Paulo? Isso! Aqui está o estado de São Paulo. Vejam que São Paulo é um vizinho nosso, né, gente? Aqui está o nosso estado, Paraná. Então, mas ele fica numa região diferente. Não fica na região sul. Nós estamos numa separação, numa classificação geográfica um pouco diferente na região sul. E isso pode ajudar vocês talvez na próxima pergunta, ok? Vamos lembrar dos estados que estão na região sul. Quais são eles? Quais são seus nomes? Talvez você até tenha nascido num desses estados pela proximidade, ok? Vamos lembrar. Pensando aqui no mapa, aqui temos destacado a região sul, ok? Destacada, perdão, a região sul. E temos esses 3 estados, eu acabei de falar. Qual é o primeiro estado, o que está mais acima aqui da região sul? Isso mesmo, Paraná. Paraná é o nosso estado, esse é o primeiro estado aqui da região sul, o que está mais acima, mais ao norte da região sul.
O próximo estado, qual é? Qual é o estado vizinho nosso aqui, que quase muita gente deve conhecer? Santa Catarina, isso mesmo. Santa Catarina é o estado vizinho nosso. E o último estado, ele até leva o nome da região. Quem lembra? Rio Grande do Sul. É o terceiro estado da região sul do nosso país. Ok? Aponte na tela da sua TV onde está o estado do Paraná. Essa questão está dada, né, gente? A gente acabou de falar. Olha aqui. Aqui está toda a região sul. Cada estado está representado por uma cor. Onde que está o estado do Paraná? Isso mesmo, parabéns se você acertou. Ali está o estado do Paraná. Este é um mapa do nosso estado. A gente já está quase se encaminhando para o final da nossa aula. Vamos pensar aqui que, olha só, vamos pensar no nosso estado. Olha o tamanho do nosso estado. Vocês estão vendo essas linhas aqui que separam os municípios do nosso estado? Então, essas linhas representam os limites entre um município, uma cidade e outra. Vejam que temos uma cor em destaque aqui para uma cidade específica. Lá no mapa anterior, a gente já tinha chamado a atenção para essa cidade. Vamos pensar no exercício aqui. Complete a frase. A capital do Paraná é... Qual é o nome da capital do Paraná, que é o nosso estado? Curitiba. Curitiba é o nome da cidade onde vivemos, que também é a capital do nosso estado, ok? Lembram que eu havia falado que Wuhan era a capital da província de Hubei? Então, Curitiba é a capital do nosso estado, do estado do Paraná, ok? Aqui eu tenho uma outra proposta. Vamos continuar olhando aqui o mapa do estado do Paraná e a gente tem uma pergunta. Você é paranaense? Em qual cidade você nasceu? Você pode talvez não ser curitibano assim como eu, mas se você não for curitibano, você sabe o nome da cidade, você sabe onde está, não o nome da cidade, desculpe, o lugar no mapa onde está a sua cidade? Vamos fazer esse exercício, pense um pouco. Onde que está localizada no mapa a cidade onde você nasceu? Sabemos que aqui está Curitiba, mas e a cidade que você nasceu? Você pode ter nascido, por exemplo, em Morretes, em Pato Branco, em Foz do Iguaçu. Onde está a sua cidade nesse mapa? Então, é só completar essa frase. Eu nasci em... Complete. Eu acredito que você está fazendo as suas anotações em algum caderno. Eu acho que é bem interessante se você completar essa frase. Eu nasci em... Se você nasceu em Curitiba, você completa. Se você nasceu em outra cidade, você pode completar com essa informação. É uma atividade simples, mas eu acho que nessa fase de retomada, vale a pena a gente completar, na sequência das suas anotações do seu caderno, ok? Então, gente, hoje a gente vai se despedir e vai se preparar para os nossos próximos encontros, ok? E espero que vocês tenham refletido um pouco sobre essas informações que a gente teve na aula de hoje, sobre o avanço da doença, dessa doença que é a Covid-19 no globo terrestre, e também que tenha retomado alguns conhecimentos que vocês já talvez tenham aprendido na sala de aula com as professoras, com os professores de vocês, ok? Do que é um continente, qual o país, o estado, a cidade onde você vive e principalmente localizar nessas ilustrações,
nas ilustrações, nos mapas, onde são esses lugares. Mas nas próximas aulas a gente vai estar retomando esses conceitos. E é isso. Até lá, ok? Olá, boa noite a todos os estudantes da Educação de Jovens e Adultos da nossa cidade. Sejam bem-vindos a mais uma aula, que nesta noite será de matemática. Eu sou a professora Luciane. Na aula de hoje, nós vamos ter dois objetivos. Nós vamos ver como a matemática é uma área que tem ideias, conceitos, estratégias muito importantes que estão na base de planejamentos e ações que definem e decidem questões muito importantes da nossa vida no dia a dia. Um outro objetivo será conhecer alguns tipos de gráficos e ver também algumas tabelas. A manchete de um jornal do dia 26 de março afirma que como a matemática ajuda a entender e combater a Covid-19, o novo coronavírus. De acordo com essa manchete, a matemática tem condições de estar no enfrentamento da transmissão do vírus e no combate à doença. De que forma será que essa área faz isso? Nesta outra manchete, temos a imagem do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, no atual momento, e a seguinte manchete: como funciona a matemática do achatamento da curva do coronavírus? Vocês devem ter ouvido falar sobre curva, sobre achatar a curva, né? Como será que a matemática faz isso? O que significa isso? Vamos adiante. Ocorre que a matemática é uma área, como nós já dissemos, que está na base da resolução de muitos problemas do nosso dia a dia. Existem muitas ideias, conceitos e estratégias envolvidos em diversas áreas. E especificamente agora relacionados à transmissão do vírus, existe a probabilidade de transmissão, quantos podem ser contaminados a partir de uma única pessoa, o tempo de surgimento dos sintomas, o tempo de cura das pessoas, quanto tempo a pessoa precisa para se recuperar da doença, a probabilidade de mortes. Então são todos dados relacionados a cálculos, a ideias da área da matemática. Esse gráfico é o gráfico da curva de avanço da Covid-19, é a doença, a Covid-19. Lá está o do Covid-19, mas é a doença Covid-19. Esse gráfico é um gráfico que mostra o número de casos ali e aqui a linha do tempo, o tempo a partir do primeiro caso. Essa curva é a curva sem medidas de prevenção. Se não houvesse o isolamento social, se não houvesse a quarentena, as pessoas ficariam infectadas, as pessoas ficariam doentes ao mesmo tempo e a quantidade de pessoas seria muito maior. Por isso, esta curva alta, este pico alto da doença. Quando se fala em achatamento da curva, é isto ao longo do tempo, né? Isto acontece com as medidas que foram tomadas, foram e estão sendo tomadas, né? Com a quarentena, com o isolamento social e especialmente com os cuidados de higiene e prevenção que as pessoas estão tomando.
E ao longo do tempo, todo o sistema, não só da saúde, mas o sistema econômico, todo o sistema de organização entre as pessoas ganha tempo para que o vírus vá, enfim, se multiplicando não, mas contaminando, se propagando aos poucos, as pessoas vão ficando, menos pessoas vão ficando doentes ao longo do tempo, ao mesmo tempo, né? Então aqui é uma curva sem medidas de prevenção e aqui medidas com medidas de prevenção. Essa estratégia da área da matemática é o que ajuda a tomar decisões para o benefício da população. Além de achatamento de curva, vocês também devem ter ouvido falar de crescimento exponencial. Todos esses termos são diferentes, difíceis, estranhos até. Neste momento, o que vai ser importante para nós é lembrar que a matemática está envolvida nas decisões das questões do nosso dia a dia e está nos ajudando muito no combate à Covid-19. Só para ter uma ideia do que é o crescimento exponencial, que é um crescimento muito grande, nós vamos representar rapidamente aqui uma pessoa, essa bolinha representa uma pessoa. Uma pessoa que não lave a mão direito, por exemplo, ela transmite esse vírus para mais uma pessoa e para mais outra pessoa. Cada pessoa transmite para mais 2 pessoas. Essas 2 pessoas transmitem para mais 2 e vejam só como esse crescimento se dá. É um crescimento enorme, exponencial. É só para ter essa ideia, esse conceito mais ou menos claro. Vamos dar continuidade agora. Isso acontece por um quase descuido. Vejam só. Você tem lavado as mãos bem direitinho? A resposta seria provavelmente não. Sabe por quê? Um estudo feito ainda que algumas décadas atrás comprovou que as pessoas lavam as mãos, mas não atingem algumas partes importantes das mãos. E este também é um gráfico com legenda. Olhem aqui, esses quadradinhos aqui representam legendas com as cores. A cor mais clara, áreas que sempre são lavadas. Então, a maior parte, né, da mão. A cor mais escura, áreas que raramente são lavadas. Veja todo esse polegar aqui e as pontas dos dedos, áreas que raramente são lavadas. Isto daqui faz parte de um estudo. Então, nós precisamos realmente prestar atenção e neste período de alta transmissão tomar muito cuidado, né? Além de lavar as mãos, utilizar, se possível, o álcool gel. Mas mesmo com o álcool, o mais importante ainda é, e sempre foi, lavar as mãos. Então, tomar muito cuidado. Reparem bem neste detalhe entre os dedos aqui. Entre os dedos também tem na legenda como uma área que raramente é lavada. Vejam. E é um vírus de alta transmissão. Então, o crescimento exponencial comprovado pela matemática, se dá também por uma questão, às vezes, de um detalhe, de um descuido. Este daqui é um gráfico, veja. Como é que as pessoas chegam a esse gráfico? Isto daqui está relacionado à matemática. Vamos ver como é que eles chegaram até lá. Aqui nós temos uma tabela. A tabela necessariamente não vem antes do gráfico, mas ela requer a coleta de informações, a coleta de dados.
Aqui nós temos uma tabela aleatória, uma tabela ali com altura e peso de estudantes de uma turma qualquer, tá? Observem que essa tabela, ela é aberta nas laterais. E observem também que ela tem dados numéricos. Talvez seja interessante nesse momento saber a diferença entre quadro e tabela. A tabela, ela tem informações sempre quantitativas. Viram ali que nós acabamos de observar? E o quadro, informações sempre qualitativas. Vejam aqui. A tabela com questões números quantitativas, aberta, e o quadro com qualitativas, né? Palavras e o quadro fechado, ok? É sempre bom ter um título e a fonte, tá? Então, para chegar aos gráficos, foi necessário fazer a coleta de informações, a coleta de dados, as pessoas ficando doentes, o número de questões aumentando, os registros sendo feitos, né? As previsões, os cálculos, as probabilidades matemáticas sendo realizadas, né? Para que se chegassem aos gráficos e para que se chegasse àquele gráfico da curva de achatamento. Mas o que são gráficos, afinal? São representações visuais que usamos para exibir os dados e que nos ajudam muito porque deixam os dados muito claros para nós. Geralmente são utilizados para demonstrar os padrões, as tendências, as comparações. São ferramentas utilizadas em muitas áreas, na saúde, na economia, na estatística, na história, né? Tem gráfico para tudo, né? E tem gráficos de vários tipos também. Os gráficos nos ajudam muito. Eles estão presentes hoje em dia em diversos lugares, em diversas áreas. Nós precisamos aprender a ler os gráficos. Por isso precisamos todos nos familiarizarmos com eles. Este é um gráfico de linha, de novos casos por dia. Aqui nós temos a linha do tempo, desde o dia 26 de fevereiro ao dia 8 de abril, e podemos observar que o número de casos dia a dia foi aumentando e aumentou muito nos últimos primeiros dias do mês de abril. Temos um outro tipo de gráfico, um gráfico de barras, que também é chamado de gráfico de colunas. Este gráfico também mostra casos novos, mas por semana. Então, aqui nós temos a semana 1, 2, 3, o número de semanas. E nas últimas semanas, podemos observar pelo gráfico o aumento do número de casos novos. Aqui, os casos novos são mostrados neste quadro, nesta outra legenda aqui em cima. Veja como visualizar no gráfico é interessante e como se destacam os dados. Este é um gráfico circular. Temos aqui uma legenda com as cores e podemos já observar que a maior parte dele revela que a região sudeste tem o maior número de casos por região, 59,5% dos casos. Aqui nós podemos conferir o número, a quantidade e o percentual, 59,5%. Também nesse outro quadro comparativo aqui. E a outra região aqui com menos casos, 4,9%.
Esse outro gráfico é o pictograma. Não encontramos um pictograma sobre a Covid-19, mas escolhemos esse para ilustrar a questão do pictograma. Então, aqui temos um crescimento populacional, pessoas representando, cada símbolo representa 10 milhões de habitantes. De 1960 a 2019, pelo menos. E temos, por fim, o infográfico, que reúne uma série de informações sobre um mesmo assunto, que é muito bacana, inclusive. Então, esses foram alguns tipos de gráficos que, quando vocês retornarem às suas escolas, vão poder aprofundar e tirar dúvidas e escolher alguns tipos deles para poder construir junto com a turma e com a professora ou o professor. Agora, nós vamos observar uma sugestão de construção bem simples de gráfico com alguns dados de uma receita. Olá, então, estudantes da Educação de Jovens e Adultos. Eu sou a professora Luciane e nós estamos dando continuidade a um exercício para fazer no caderno. Esse formato da gravação é um pouquinho diferente, mas com certeza vocês já estão muito acostumados a ver todo tipo de estratégias que nós estamos utilizando nesse período para poder conversar à distância e dar conta de encaminhar as nossas aulas e a nossa aprendizagem. Para dar continuidade ao assunto de gráficos e tabelas, nós vamos ver como é que a gente chega a criar um gráfico. Primeiro, nós precisamos sempre de uma pesquisa, né? De uma pesquisa de informações, uma pesquisa de dados, e com isso nós organizamos uma tabela. Eu organizei previamente essa tabela com elementos ali de uma lista de compras, uma pequena lista de compras, fiz uma pesquisa de preços e coloquei já esses preços em ordem crescente. Então acompanhem comigo, por favor, ali eu coloquei um sal ali R$2, são preços muito aproximados, né? Algumas coisas baratas, outras um pouco mais caras. O açúcar, R$3, o trigo, R$4, óleo, R$5, o sabão em barra, ali com 6 barras normalmente que vem, R$6, né? E esses dados, então, da tabela foram repassados, foram utilizados para construir um gráfico. Como é que nós fizemos isso, então? Então, vamos ao gráfico. Primeiro, para fazer o gráfico, a gente faz uma letra L, a gente usa uma reguinha e faz no caderno uma letra L. Traça uma linha vertical aqui, mais ou menos com o número, conta o número de linhas de informações que nós temos ali na tabela, e uma linha horizontal. Observo na tabela o maior valor ali que eu tenho. Então, eu já coloquei em ordem crescente, o maior valor era 6, então eu já coloquei ali o maior valor e depois fui anotando um por um, 6, os preços 5, 4, 3, 2 e 1. Depois, coloquei na linha horizontal os nossos itens de compra da nossa lista. Sal, açúcar, o trigo, uma farinha de trigo provavelmente encorpada a esse preço, o óleo, provavelmente meio litro, 1 litro de óleo, e o nosso sabão em barra, né? E poderia ter feito somente uma linha, mas dei um pouco mais de espessura e
pintei as nossas colunas ali para fazer o nosso gráfico. O gráfico ele é então uma ferramenta que nos auxilia na leitura de informações, de dados, permite comparações, permite a visualização de tendências, é uma ferramenta muito boa. Existem vários tipos de gráficos, nós já visualizamos ali. E esta é uma proposta de exercício muito simples, inicial, para que a gente compreenda como construir um gráfico. Então, a seguir, nós temos aqui uma proposta para fazer no caderno, antes mesmo de aprender a fazer isso no computador, que vamos aprender a fazer também depois na escola, junto com o professor, com a professora de vocês. Então, acompanhem aqui, vocês podem fazer isso no caderno, agora aproveitar esse tempo em casa e também levar depois esse trabalho para complementar na escola junto com o seu professor, com a sua professora. Aumentando ali o número de itens, colocando preços, né? Preços também, diferentes, vamos voltar ali. E partindo para o gráfico desta forma. Este foi um exemplo muito simples, mas que cada um poderá adaptar no retorno às aulas, nas suas escolas, com os professores, e fazer a construção de gráficos dos mais tipos variados, de acordo com os assuntos de seus interesses. Espero que vocês tenham entendido e observem a matemática funcionando, trabalhando a nosso favor no dia a dia. Para a próxima aula, nós vamos pedir de matemática, vamos pedir que vocês separem um tubinho de cola, pouquinho de papel colorido e um lápis de cor para a próxima aula de matemática. Muito obrigada, cuidem-se bem e até a próxima aula.